começando o Papo Filô, um programa de ações de extensão e cultura da Filô, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Aqui é a Sumi, docente da faculdade, que vai trazer para vocês, ouvintes que gostam de ciência, arte e cultura, uma boa pitada de bom humor e diversão, o que a Filô faz de cultura e extensão, envolvendo seus alunos, professores, funcionários e pesquisadores. Então, pessoal, papo reto, papo Filô para vocês. Então, tudo bom? Meu nome então é Daniel Junqueira Dortas, professor de Toxicologia e Química Clínica aqui no Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui de Ribeirão, que é da USP, né? E a gente desenvolve um projeto de extensão intitulado Conscientização Ambiental, uso e descarte correto de substâncias químicas no ambiente. A ideia dele é levar um pouco mais de informação, principalmente focado ali em alunos de nível médio, tá? Sobre alguns prejuízos que vai trazer aí esses descartes desses compostos no ambiente, e para isso a gente utiliza então, para facilitar o entendimento, né, utiliza de um organismo, né, que são as planárias. Então a gente fala com esses alunos, explica um pouco da importância, e aí a gente apresenta faz uma prática com eles. Então a gente utiliza esses organismos, as planárias, que estão aquáticas, a gente expõe esses organismos a diferentes águas teoricamente puras, então toda incolores, assim, e faz tipo uma pesquisa, uma brincadeira com as crianças, como se eles fossem um detetive. Então a gente tem que tentar imaginar antes o porquê, de vez em quando a gente utiliza até de umas águas coloridas, alguma coisa, e aí eles normalmente pensam, né, com relação à cor, o que é incolor, às vezes querem cheirar, para tentar fazer essa pesquisa e trabalhar como se fosse um detetive, na ideia de o que seria, né, a gente consegue imaginar, sem fazer nenhum teste, o que seria mais prejudicial a esses organismos. E aí depois a gente faz a prática, mostra para eles, ao expor os organismos, o que realmente está levando a esse efeito. Bem legal que 90% ou mais das vezes eles se surpreendem com os resultados, e aí em cima desses resultados a gente trabalha bastante aí a relação conscientização de descarte de materiais de forma inadequada. É muito comum a gente ver isso hoje em dia, seja medicamento, seja produtos que a gente não estava utilizando, e descarta de qualquer forma no ambiente, e acaba trazendo alguns prejuízos a outros organismos, né? A gente não pensa diretamente no nosso, no ser humano, mas a gente vai ter esse prejuízo nos outros organismos. Para isso, nesse projeto, a gente conta com uma aluna da graduação que nos auxilia não só a desenvolver também um material para distribuir para os alunos durante a apresentação, mas também ela nos auxilia no dia a dia, né, na manutenção desse mini biotério de planárias, para que a gente tenha sempre os organismos, né, em número suficiente para fazer essas atividades junto às escolas. Hoje em dia, o nosso foco maior são escolas públicas, porém, ainda com uma facilidade maior de acessar as escolas particulares, mas o foco sempre maior é nas escolas públicas, onde eles teriam, então, mais interesse em ter esse tipo de atividade. Um projeto que a gente tem tentado desenvolver. A ideia dele veio a partir de um outro projeto que a gente desenvolve ali junto com você, que fala um pouco do efeito de drogas e outras substâncias no organismo, e dentro dessas conexões com as escolas surgiu esse questionamento de como a gente poderia falar um pouco mais de preservação do ambiente. Então, nessa ideia, né, sou professor de toxicologia, focado bastante em toxicologia ambiental, então a gente vem trabalhando nesse contexto a fim de conseguir passar de uma forma mais lúdica, não só, né, ficar falando uma palestra. A gente sabe que os alunos se distraem muito facilmente, falar um pouquinho mais sobre isso, trazendo esse material. Daniel, a gente costuma ver mais o descarte, né, nas escolas, né, falando do descarte de resíduos sólidos, né? Você está, né, trabalhando mais nesse projeto com resíduos químicos, é isso? Na verdade a gente trabalha com resíduos
químicos é o mais fácil, não que os sólidos também vão liberar as substâncias químicas para o ambiente de qualquer forma. A gente trabalha a ideia maior de mostrar a importância, né, de descarte de substância de forma geral, seja sólidos ou outros, no ambiente, é que às vezes a gente não imagina qual que é o prejuízo que isso pode causar a esses organismos, e com esses testes químicos, né, é muito mais fácil mostrar esse efeito, porque aquilo que a gente não vê, fica bem claro para as crianças, aquilo que a gente não vê muitas vezes afeta muito a saúde de diversos organismos, inclusive podendo afetar nós, né, dos seres humanos. E não vê, então é pro bem e pro mal, né? Acha que não vai interferir, o aluno é invisível aos olhos, então pode ser que o aluno entenda que não há perigo, né? E na verdade... Normalmente, quando eles veem uma substância colorida, com uma cor artificial ali, e o outro do lado incolor, eles já facilmente, muitos já falam, não, essa aqui com certeza é a que vai causar danos, e a gente mostra que nem sempre, às vezes a incolor vai ter o efeito, enquanto a colorida não tem. Não que a colorida seja totalmente inerte, mas para esse modelo que a gente está mostrando, e usando, nem sempre é real. E aí a gente também faz outros testes, por exemplo, com 2 ambientes onde as águas, é um organismo aquático, esse que a gente utiliza, a água, os 2 são incolores, os 2 sem cheiro, sem nada, e aí também eles falam, não é a mesma coisa, então a gente trabalha e brinca um pouco para mostrar a importância que a gente não, sem um estudo, a gente não pode afirmar, né, o que é que causa um dano, seja a saúde desses organismos, seja a saúde humana, e a gente não pode, então, porque é incolor, porque não mudou a cor da água, a gente jogou lá no rio, no lago, isso não vai ter efeito. Então a gente conversa bastante sobre isso junto com as crianças. E como as escolas têm acolhido esse projeto? E como que isso é articulado com a programação escolar mesmo, né? Com o currículo escolar? Sim, a gente tem visto, até como eu falei um pouquinho, algumas escolas particulares elas têm tido mais facilidade, né? A gente, apesar de ter que fazer essa prática, a gente não precisa que a escola providencie nada, a gente leva, porque é tudo material plástico, fácil que a gente tem aqui disponível no laboratório, mas as escolas particulares eles conseguem normalmente, de forma mais fácil, ligar com o conteúdo que eles estão apresentando ali. Então a gente faz isso para nível fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e adaptando um pouco, né, a forma como apresentar, a profundidade, até onde a gente vai, mais ou menos de acordo com o conhecimento dessas diferentes faixas etárias. Na escola pública, a grande dificuldade normalmente é manter a atenção, né? Então, as escolas até se interessam, mas outros temas que a gente já trabalha de vez em quando, como drogas, né, substâncias de abuso, os alunos se mostram muito mais interessados quando vai falar de meio ambiente. Então, esse é o nosso grande desafio, e por isso que a Ana Luna está agora trabalhando no desenvolvimento de um material didático, uma cartilha mais fácil, para que eles possam levar para casa, com desenhos, alguma coisa que facilite ali, né, por repetição, esse aprendizado. Atualmente nós estamos com um assunto bastante polêmico, né? Que é a questão do metanol, né? Está se falando muito, todos os dias tem alguém que se intoxicou e leva inclusive à morte. E geralmente a química, é engraçado, eu sou da área da biologia, quando você fala em biologia sempre associa com vida. Química sempre tem uma conotação um pouco negativa, né? E essa questão do metanol, então, isso veio para né, essa representação mais negativa. Por outro lado, é a própria química que tem ajudado, né, primeiro, a identificar e muitas vezes neutralizar o metanol, né? Sim, você podia falar um pouco disso? Claro, sim. O metanol é um caso bem interessante e vai bem nisso mais ou menos que eu falei, porque se pegar as características físico-químicas, né, olhar cor, odor, é muito similar ao etanol, a gente não vai conseguir, o consumidor final não consegue falar o que é que tem ali no copo dele. Então, não dá para só, né, olho nu, desconfiar e nem ter certeza do que tem ali.
E normalmente só vai perceber lá no final, quando o efeito já está aparecendo. Então, claro, a gente tem esse problema da substância química adulterando, né, e sendo o seu vilão. Por outro lado, as pessoas que se intoxicam, né, o tratamento é feito a partir da administração de uma outra substância química que, né, muitos devem já ter visto falar aí pela TV ultimamente, que pode ser o próprio etanol, que a gente chama de etanol farmacêutico, porque eles vão competir ali pela mesma via de ser metabolizado no organismo, e aí evitando que forme a substância tóxica a ser metabolizada, como outros medicamentos, né? Tem o fomepizol, que é um outro, vai atuar de forma similar, mas é uma substância química que a gente vai estar utilizando ali para proteger. Então, a substância química tem esses dois lados, tanto ser um agente mais problemático, mas também, muitas vezes, trazendo aí resposta a esses problemas do dia a dia. Daniel, estamos caminhando para o final do programa e eu vou pedir para você falar um pouco como que o seu projeto colabora para a comunidade e para a sociedade. A ideia desse projeto também, claro, é trabalhar um pouco junto com as ODS, né, pensando em desenvolvimento sustentável da sociedade. E para isso é importantíssimo a manutenção das fontes de água, por exemplo, né? Trazendo aí, por exemplo, que a gente trabalha com os organismos aquáticos. Então, para que ocorra a manutenção e a preservação da vida, a gente precisa evitar essa contaminação e nada melhor do que apresentar e mostrar isso para as crianças, né, que ainda estão em processo de formação, né, de amadurecimento do sistema nervoso ali, qual poderia ser o impacto. Então, a ideia é que não só eles aprendam, como também cobrem dos seus pais. A gente sabe que muitas vezes a criança que é muito natural, ela é muito espontânea, fala para o pai, pai, não faça isso é errado, não pode jogar aí. Muitas vezes inibe também o pai, que de certa forma pode levar a uma conscientização dos próprios pais. Mas essa é a ideia, trabalhar já nesse ambiente de formação para preservar essas fontes naturais aí que são essenciais para a vida. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada, pessoal. E caso te interessem pela ação de hoje, fica o contato aqui embaixo na tela.